Olha, eu vou te falar uma coisa que dói, mas que você precisa ouvir agora mesmo. Enquanto você está aí se deixando consumir por hábitos que estão literalmente roubando sua juventude, sua vitalidade, sua energia, tem outras mulheres por aí que estão fazendo exatamente o oposto. E sabe o que é pior? Esses hábitos que você repete todos os dias, achando que são inofensivos, estão acelerando o seu envelhecimento de uma forma brutal, silenciosa e devastadora. Tô falando sério. Você está se sabotando sem perceber e o tempo não perdoa, minha querida. Cada dia que passa com esses comportamentos é um dia a menos de você radiante, magnética e absolutamente irresistível. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo há alguns anos. Eu estava no consultório e entrou uma mulher de 52 anos, linda, inteligente, bem-sucedida profissionalmente, mas sabe o que ela me disse? Que se sentia invisível, que quando saía na rua ninguém mais olhava para ela, que o ex-marido tinha encontrado uma mulher mais jovem e que ela se sentia descartada, como se tivesse uma data de validade estampada na testa. E enquanto ela falava, eu observava. Não era a idade dela o problema. Era o cansaço profundo estampado no rosto. Eram as olheiras que pareciam vales. Era a pele sem viço. Era a postura curvada de quem carrega o mundo nas costas. E quando comecei a investigar a rotina dela, descobri 3 hábitos devastadores que estavam literalmente drenando sua juventude. E olha, esses mesmos 3 hábitos eu vejo repetidos em 90% das mulheres que me procuram desesperadas, querendo recuperar não só a aparência, mas principalmente a autoestima e o brilho nos olhos. Você sabe qual é a verdade nua e crua? A gente vive numa sociedade que adora colocar a mulher numa caixinha. Passou dos 40, prateleira. Passou dos 50, invisível. E o pior é que muitas de nós compramos esse discurso furado e começamos a nos comportar como se realmente tivéssemos perdido o nosso valor. Aí vem aquela voz maldita na cabeça dizendo que você já deu o que tinha que dar, que sua época passou, que agora é hora de ser só a mãe, a avó, a profissional séria e pronto. Mas eu te pergunto, quem foi que inventou essa história? Quem disse que mulher tem prazo de validade? Porque eu posso te garantir uma coisa, e isso vem da minha experiência de décadas atendendo milhares de pessoas: homem nenhum tem prazo de validade na cabeça da sociedade. Então, por que diabos nós teríamos? Agora vem cá, me diz uma coisa com toda sinceridade. Você tem dormido mal? Tem passado noites revirando na cama, com a mente acelerada, pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, preocupada com todo mundo menos com você mesma? Acorda cansada, toma aquele café carregado para aguentar o dia e quando chega à noite está exausta, mas não consegue desligar a cabeça? Pois é, minha linda. Esse é o primeiro hábito assassino da sua juventude, e ele está matando você por dentro e por fora. A privação de sono de qualidade é uma das coisas mais devastadoras que existe para o envelhecimento. E não estou falando de achismo, não, estou falando de ciência pura e dura. Quando você não dorme direito, seu corpo entra em estado de estresse crônico. E sabe o que acontece? Seus níveis de cortisol disparam. Cortisol é aquele hormônio do estresse que, quando está alto demais por muito tempo, começa a destruir literalmente tudo no seu corpo. Ele quebra o colágeno da sua pele, aquela proteína maravilhosa que mantém tudo firme e lisinho. Ele aumenta a inflamação sistêmica, que é a raiz de praticamente todas as doenças do envelhecimento. Ele bagunça seus outros hormônios, incluindo aqueles que te mantêm com energia, com libido, com disposição para viver, e tem mais, muito mais. A falta de sono adequado impede que seu corpo faça a manutenção celular necessária. É durante o sono profundo que acontece a renovação celular, que seu cérebro faz a limpeza
das toxinas acumuladas durante o dia, que seus tecidos se regeneram. Quando você dorme mal, é como se você impedisse seu corpo de ir à oficina fazer a revisão. Imagina um carro que nunca vai para manutenção, uma hora ele quebra. Não é? Com o seu corpo é a mesma coisa, só que os sinais aparecem primeiro na sua aparência. Olheiras profundas, pele sem viço, linhas de expressão mais marcadas, aquela cara de cansada permanente que nenhuma maquiagem esconde. E olha, eu sei exatamente o que você está pensando agora. Ah, Ana Beatriz, mas eu tenho tanto para fazer, não dá para dormir 8 horas por noite. É impossível. Eu entendo, eu realmente entendo. A gente foi criada nessa cultura de que mulher tem que dar conta de tudo, tem que ser a super-heroína que trabalha, cuida da casa, cuida dos filhos, cuida dos pais, cuida do marido, cuida de todo mundo. E sobra o quê para você? As migalhas do dia, aquela horinha da noite em que você finalmente senta no sofá, pega o celular e fica rolando as redes sociais até tarde, porque é o único momento que você tem para você, só que esse momento está te custando muito caro, minha querida. Está te custando sua juventude, sua saúde e sua vitalidade. Mas calma, não vou só jogar o problema no seu colo e sair correndo. Eu vou te ensinar exatamente o que fazer. Pode deixar. Só que antes, eu preciso que você entenda a gravidade da situação. Porque se você continuar dormindo mal, se você continuar priorizando tudo e todos menos o seu descanso, você não vai só parecer mais velha. Você vai ficar mais velha biologicamente. Seus telômeros, que são aquelas estruturas no final dos seus cromossomos que determinam quanto tempo suas células conseguem se dividir, se renovar, vão encurtar mais rápido. É literalmente como se você estivesse acelerando o seu relógio biológico. E não tem creme milagroso, não tem procedimento estético, não tem nada que consiga reverter isso se você não cuidar da base que é o seu sono. Agora, antes de eu continuar te contando sobre os outros 2 hábitos assassinos, eu quero te pedir uma coisa. Se você está assistindo esse vídeo e está sentindo aquele clique na cabeça, aquele momento de caramba, exatamente isso que está acontecendo comigo, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, sério mesmo, porque eu não faço conteúdo para encher linguiça, eu faço conteúdo para transformar vidas. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, os próximos vão fazer ainda mais. Além disso, deixa um comentário aqui embaixo me contando qual desses hábitos você reconhece em você. Não precisa ter vergonha, estamos todas no mesmo barco. E sabe por quê? Porque quando você escreve, quando você coloca para fora, você já está dando o primeiro passo para a transformação, você está reconhecendo o problema. E reconhecer é 50% da solução. Então vai lá, se inscreve, comenta e vamos juntas nessa jornada de recuperar o que é nosso, por direito, nossa vitalidade, nosso poder. Agora vamos ao segundo hábito assassino. E esse aqui é traiçoeiro porque a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas na verdade está se destruindo aos poucos. Estou falando da alimentação inflamatória. E olha, não vou vir aqui com papinho de ai, você tem que comer só salada, tem que fazer dieta restritiva. Nada disso. Eu estou falando de algo muito mais sério e muito mais sutil. Estou falando de como a maioria das mulheres na nossa faixa etária está comendo de uma forma que mantém o corpo no estado de inflamação crônica constante. E inflamação crônica, minha querida, é o caminho expresso para o envelhecimento acelerado. Deixa eu te explicar uma coisa. Inflamação aguda é boa, é necessária. Você corta o dedo, fica vermelho, incha um pouco, dói. Isso é inflamação aguda. É seu corpo mandando células de defesa para curar aquela área. Maravilhoso. Perfeito. Mas
Inflamação crônica é outra história completamente diferente. É quando seu corpo está constantemente em estado de alerta, mandando sinais inflamatórios o tempo todo, sem parar. E sabe o que causa isso? Principalmente a comida que você coloca para dentro todos os dias. Açúcar em excesso, carboidratos refinados, gorduras trans, alimentos ultraprocessados, excesso de ômega 6 sem o equilíbrio do ômega 3. Tudo isso vai criando um ambiente inflamatório no seu corpo. E o que acontece? O corpo começa a se atacar. Suas células envelhecem mais rápido, seu sistema imunológico fica desregulado, sua pele perde elasticidade e viço, suas articulações começam a doer. Você fica com aquela sensação de inchaço constante, ganha peso na região abdominal e não consegue perder de jeito nenhum. E tem mais, a inflamação crônica está diretamente ligada a doenças degenerativas, doenças cardiovasculares, diabetes e até mesmo ao declínio cognitivo. Agora pensa comigo, você acorda de manhã já cansada porque dormiu mal, aí toma um café com pão francês, manteiga e um suco de caixinha cheio de açúcar. 10 da manhã bate aquela fome, você come uns biscoitinhos, almoço você até tenta comer direito, mas está sempre correndo, então acaba sendo uma comida rápida, cheia de sódio, gordura de má qualidade. Tarde vem aquele café com um docinho. Janta é mais do mesmo. E antes de dormir, você ainda belisca alguma coisa porque está ansiosa. Reconhece esse padrão? Pois é, e cada uma dessas escolhas está jogando mais lenha na fogueira inflamatória do seu corpo. E olha, eu não estou aqui para te fazer sentir culpada. Pelo contrário, eu quero que você entenda que você não está fazendo isso por ser fraca, por ser desleixada, por não se importar. Você está fazendo isso porque ninguém nunca te ensinou direito. Porque a indústria alimentícia gastou bilhões para te viciar em açúcar e em ultraprocessados. Porque você foi criada numa cultura que usa comida como recompensa, como consolo, como válvula de escape emocional. E principalmente porque você está tão ocupada cuidando de todo mundo que não sobra energia mental para planejar e cuidar da sua própria alimentação. Mas eu vou te falar uma verdade que pode doer um pouquinho. Se você não mudar isso agora, se você não começar a prestar atenção no que está colocando para dentro do seu corpo, não vai adiantar nada você gastar fortunas em cremes caríssimos, em tratamentos estéticos, em suplementos milagrosos, porque a inflamação vem de dentro. E ela vai continuar te destruindo por dentro e refletindo por fora. Você vai continuar vendo aquela mulher cansada, inchada, sem brilho no espelho. E pior, você vai continuar se sentindo assim. Porque não é só a aparência que a inflamação afeta. É sua energia, seu humor, sua disposição, sua libido, sua vontade de viver. E sabe o que é mais cruel nisso tudo? Enquanto você está se sabotando com esses hábitos, tem outras mulheres por aí que descobriram esses segredos e estão radiantes, cheias de energia, com a pele brilhando, com o corpo funcionando perfeitamente. E não é porque elas têm mais dinheiro, mais tempo ou mais sorte. É porque elas decidiram que mereciam cuidar de si mesmas. Elas decidiram que não iam mais aceitar ser invisíveis, ser descartadas, ser colocadas de lado. Elas tomaram as rédeas da própria saúde e da própria vida. E adivinha? Você pode fazer exatamente a mesma coisa. Na verdade, você precisa fazer a mesma coisa, porque o tempo não para, minha querida. Cada dia que passa é uma oportunidade ou de se renovar ou de envelhecer mais rápido. A escolha é sua. Agora respira fundo, porque eu vou te falar do terceiro hábito assassino, e esse aqui é o mais negligenciado de todos. É o mais ignorado, o mais subestimado, mas possivelmente o mais devastador. Estou falando do estresse crônico e da falta de gerenciamento emocional. E olha, eu sei que você já deve estar pensando, ah não, lá vem ela falar de estresse, todo mundo fala de estresse. Mas espera,
Porque o que eu vou te contar agora vai muito além do óbvio. O estresse não é só aquela sensação de estar sobrecarregada. O estresse crônico é um estado fisiológico em que seu corpo está constantemente em modo de luta ou fuga. É como se você estivesse sendo perseguida por um leão o tempo todo, só que o leão é invisível e nunca te dá trégua. E sabe qual é o problema? Nosso corpo não foi feito para viver assim. Nosso corpo foi desenhado para ter picos de estresse agudo, resolver a situação e depois relaxar e recuperar. Mas a vida moderna, especialmente para nós mulheres, criou um cenário onde o estresse é constante, ininterrupto, implacável. Você está estressada com o trabalho, com as contas, com os filhos, com o relacionamento, ou a falta dele, com a saúde dos pais, com a casa, com tudo. E esse estresse não é só mental, ele se torna físico. Ele vira tensão muscular crônica, ele vira dor de cabeça constante, ele vira problema digestivo, ele vira insônia, ele vira aquela sensação de aperto no peito. E o pior de tudo, ele vira envelhecimento acelerado. Deixa eu te explicar o mecanismo. Quando você está estressada cronicamente, seu corpo produz cortisol em excesso, como eu já mencionei, mas tem mais. O estresse crônico aumenta a produção de radicais livres, aquelas moléculas instáveis que danificam suas células e aceleram o envelhecimento. Ele prejudica a absorção de nutrientes, então mesmo que você coma bem, seu corpo não consegue aproveitar direito. Ele desregula seus hormônios sexuais, diminuindo estrogênio e progesterona, o que acelera ainda mais os sinais de envelhecimento. Ele enfraquece seu sistema imunológico, deixando você mais suscetível a doenças. E ele literalmente encolhe áreas do seu cérebro, especialmente o hipocampo, que é responsável pela memória e pelo... Mas tem um aspecto do estresse que quase ninguém fala e que eu considero absolutamente devastador para nós mulheres. É o estresse emocional não processado. Sabe aquela mágoa que você engoliu e nunca resolveu? Aquela raiva que você sentiu, mas não pôde expressar porque tinha que ser a boazinha, a compreensiva, a que mantém a paz? Aquela tristeza profunda que você empurrou para debaixo do tapete porque não tinha tempo nem espaço para sentir? Aquele ressentimento que foi se acumulando ao longo dos anos, de se sentir desvalorizada, não vista, não ouvida, tudo isso fica guardado no seu corpo. E o seu corpo não esquece, minha querida. Ele guarda cada emoção não processada, cada sentimento engolido, cada lágrima não chorada, e tudo isso vira tensão, vira doença, vira envelhecimento. Eu vejo isso todos os dias no meu consultório. Mulheres incríveis, fortes, batalhadoras, que passaram a vida inteira cuidando de todo mundo, sendo a rocha da família, segurando todas as pontas. E quando eu pergunto, quem cuida de você? Elas olham para mim com aqueles olhos cheios de lágrimas e dizem, ninguém. E aí começam a desabar, porque pela primeira vez alguém perguntou por elas, pela primeira vez alguém se importou com o que elas estavam sentindo, e quando elas começam a falar, sai tanta coisa guardada, tanto sofrimento silencioso, tanta dor engolida, que eu fico pensando, meu Deus, como essa mulher conseguiu carregar tudo isso sozinha por tanto tempo? E sabe o que é pior? A sociedade ensinou a gente que expressar emoção é fraqueza, que chorar é frescura, que reclamar é ser chata, que pedir ajuda é ser incapaz. Então a gente vai engolindo, 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 até que o corpo não aguenta mais e começa a gritar através de sintomas. E aí vem a enxaqueca crônica, vem a fibromialgia, vem a síndrome do intestino irritável, vem a insônia severa, vem a depressão,
vem a ansiedade generalizada e vem também o envelhecimento precoce. Porque um corpo em sofrimento emocional constante é um corpo que envelhece rápido. Agora eu quero que você pare um minutinho e faça uma reflexão honesta comigo. Quando foi a última vez que você realmente parou para sentir o que estava sentindo? Quando foi a última vez que você se deu permissão para estar triste, para estar com raiva, para estar frustrada, sem se julgar, sem se cobrar, para superar rápido e voltar a ser funcional? Quando foi a última vez que você colocou suas necessidades emocionais em primeiro lugar? Aposto que você não consegue lembrar. E não é culpa sua, minha linda. É que ninguém nunca te ensinou que cuidar da sua saúde emocional é tão importante quanto cuidar da sua saúde física. Na verdade, é mais importante, porque uma afeta diretamente a outra. E olha, eu preciso te falar uma coisa que talvez seja dura de ouvir, mas que é absolutamente necessária. Se você não começar a cuidar disso agora, se você não começar a processar essas emoções, a gerenciar esse estresse, a colocar limites, a dizer não, a priorizar seu bem-estar emocional, você não vai só envelhecer mais rápido, você vai adoecer. E não estou falando de uma gripe, estou falando de doenças sérias, crônicas, degenerativas, porque o corpo aguenta até onde aguenta e depois ele cobra a conta. E a conta vem alta, minha querida. Vem em forma de doenças autoimunes, de câncer, de problemas cardíacos, de derrames. Parece exagero, não é. A ciência psiconeuroimunológica já provou há décadas a conexão direta entre estresse emocional crônico e desenvolvimento de doenças graves. Então agora você deve estar se perguntando: tá bom, Ana Beatriz, você me assustou o suficiente, me fez ver que eu estou me destruindo com esses 3 hábitos. Mas e agora? O que eu faço? Como eu mudo isso? Por onde eu começo? Calma, minha linda, que agora vem a melhor parte. Agora eu vou te entregar o ouro, vou te dar as ferramentas práticas, os passos concretos que você pode começar a aplicar hoje mesmo para reverter esse processo e começar a rejuvenescer de dentro para fora. Vamos começar pelo primeiro hábito assassino, que é a privação de sono. A primeira coisa que você precisa entender é que sono de qualidade não é luxo, é necessidade biológica básica. Então você precisa fazer do seu sono uma prioridade inegociável. E como fazer isso na prática? Primeiro, estabeleça um horário fixo para dormir e para acordar. Sim, até nos finais de semana. Seu corpo funciona com ritmos circadianos, que são relógios biológicos internos. Quando você mantém uma rotina regular, você está ajudando o seu corpo a entrar em sincronia e dormir fica muito mais fácil e profundo. Segundo passo, crie um ritual de desaceleração antes de dormir, pelo menos 1 hora antes de deitar. Você precisa começar a sinalizar para o seu corpo que está chegando a hora de descansar. Como fazer isso? Diminua as luzes da casa. Luz forte à noite suprime a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Desligue as telas, celular, computador, televisão. Tudo isso emite luz azul que engana seu cérebro, fazendo ele pensar que ainda é dia. Se você realmente não consegue largar o celular, pelo menos use filtro de luz azul ou óculos bloqueadores, mas o ideal mesmo é desconectar. Use esse tempo antes de dormir para fazer coisas que te acalmam. Pode ser ler um livro físico, pode ser tomar um banho morno, pode ser fazer alongamentos suaves, pode ser meditar, pode ser escrever num diário. O importante é que seja algo que te tire do modo acelerado e te coloque no estado de relaxamento. E olha, se você tem o hábito de levar os problemas do dia para a cama,
de ficar ruminando preocupações. Eu quero que você experimente uma técnica que funciona maravilhosamente bem. Pegue um caderno e antes de dormir, escreva tudo que está te preocupando. Literalmente, despeje tudo no papel. E então diga para si mesma: essas preocupações vão ficar aqui no papel durante a noite e amanhã eu lido com elas. Parece simples, mas é incrivelmente eficaz porque você está externalizando as preocupações em vez de deixá-las girando na sua cabeça. Terceiro passo: cuide do ambiente do seu quarto. Seu quarto precisa ser um santuário do sono. Escuro, silencioso, fresco. Invista em cortinas, blackout. Se tiver luz externa entrando, use tampões de ouvido se tiver barulho, mantendo a temperatura agradável, nem muito quente nem muito frio. E por favor, tire a televisão do quarto. Quarto é para dormir e para o amor, não para ver Netflix até tarde. Seu cérebro precisa associar a cama com sono e descanso, não com estímulos e atividade. Quarto passo: cuidado com o que você consome nas horas antes de dormir. Nada de cafeína depois das 3 da tarde. Cafeína tem meia-vida de 5 a 6 horas, o que significa que metade dela ainda está no seu sistema depois desse tempo. Nada de álcool achando que vai te ajudar a dormir. Álcool até pode fazer apagar mais rápido, mas ele prejudica severamente a qualidade do sono, especialmente o sono REM, que é fundamental para a recuperação mental e emocional, e cuidado com refeições pesadas à noite. Coma pelo menos 2 a 3 horas antes de dormir e prefira algo leve. Quinto passo, e esse é poderoso: exponha-se à luz natural durante o dia, especialmente de manhã. Luz natural regula seu ritmo circadiano e ajuda seu corpo a produzir melatonina no momento certo à noite. Então, assim, quer acordar? Abre as janelas, sai na varanda, toma aquele solzinho da manhã. Faz uma diferença enorme. E se você puder fazer alguma atividade física durante o dia, melhor ainda, porque exercício melhora significativamente a qualidade do sono. Só evite exercício intenso muito perto da hora de dormir, porque pode ter efeito estimulante. E olha, eu sei que você pode estar pensando, mas, Ana Beatriz, eu tenho insônia há anos. Não é tão simples assim. Eu entendo. Se você tem insônia crônica severa, pode ser necessário procurar ajuda profissional, fazer uma avaliação mais detalhada, talvez até considerar terapia cognitivo-comportamental para insônia, que é extremamente eficaz. Mas mesmo nesses casos, tudo que eu te falei aqui vai fazer diferença. São os pilares da higiene do sono e sem eles, nenhum tratamento funciona direito. Agora vamos para o segundo hábito assassino, a alimentação inflamatória. E aqui eu quero deixar uma coisa muito clara, desde o início. Eu não vou te pedir para fazer dieta maluca, para passar fome, para cortar grupos alimentares inteiros, nada disso. O que eu vou te ensinar é a comer de uma forma anti-inflamatória que nutre seu corpo, que te dá energia, que te faz sentir bem e que naturalmente te faz rejuvenescer de dentro para fora. Primeiro princípio fundamental: comida de verdade. O que é comida de verdade? É comida que a sua avó reconheceria como comida. É comida que vem da natureza, não da fábrica. Então, quanto mais você conseguir basear sua alimentação em vegetais, frutas, proteínas de qualidade, gorduras boas, cereais integrais, melhor. E quanto menos ultraprocessados você consumir, ultraprocessado é aquilo que vem em pacote, cheio de ingredientes que você não consegue pronunciar, cheio de aditivos, conservantes, corantes. Isso é veneno para o seu corpo, é combustível direto para a inflamação. Segundo princípio, proteína em todas as refeições. Proteína é fundamental, especialmente para nós mulheres depois dos 40. Proteína mantém sua massa muscular
que naturalmente diminui com a idade. Proteína te dá saciedade, evitando que você fique beliscando porcaria o dia todo. Proteína é necessária para a produção de hormônios, de neurotransmissores, de colágeno. Então, café da manhã, almoço e jantar, garanta uma boa fonte de proteína. Pode ser ovo, pode ser frango, pode ser peixe, pode ser carne vermelha de boa qualidade, pode ser proteína vegetal se você for vegetariana. O importante é não negligenciar isso. Terceiro princípio: gorduras boas são suas amigas. A gente foi enganada por décadas com aquela história de que gordura é vilã e que a gente tinha que comer tudo light, tudo desnatado. Mentira. Gorduras boas são essenciais para a saúde hormonal, para a saúde da pele, para tudo. Então inclua azeite de oliva extra virgem, abacate, oleaginosas como castanhas e amêndoas, sementes como chia e linhaça, peixes gordos como salmão e sardinha. Essas gorduras são anti-inflamatórias e vão te fazer um bem danado. Quarto princípio: carboidratos inteligentes. Carboidrato não é inimigo, mas carboidrato refinado é. Então troca o pão branco pelo pão integral de verdade, aquele denso, cheio de grãos. Troca o arroz branco pelo arroz integral ou pelo arroz selvagem. Inclui batata doce, iname, mandioca, quinoa. Esses carboidratos complexos liberam energia de forma lenta e constante, não causam picos de insulina e são ricos em fibras e nutrientes. Quinto princípio, e esse é o mais importante de todos: encha seu prato de cores. Vegetais e frutas coloridos são ricos em antioxidantes, em fitonutrientes, em vitaminas e minerais que combatem a inflamação e o envelhecimento. Então, quanto mais colorido seu prato, melhor. Verde escuro como couve, brócolis, espinafre, vermelho e roxo como beterraba, repolho roxo, berries, laranja como cenoura abóbora, amarelo como pimentão amarelo. Quanto mais variedade, melhor. Sexto princípio: hidratação adequada. Água é vida, literalmente. Seu corpo é 70% água. Quando você está desidratada, tudo funciona pior. Sua pele fica sem viço, suas células não conseguem se comunicar direito, suas toxinas não são eliminadas adequadamente. Então, bebe água, minha querida, pelo menos 2 litros por dia. Mas se você faz exercício ou se está calor. E olha, café e chá contam como líquido, mas não substitui água pura. E refrigerante, suco de caixinha, essas porcarias cheias de açúcar, nem pensar. Sétimo princípio: cuidado com o açúcar. Açúcar é provavelmente o ingrediente mais inflamatório e mais envelhecedor que existe. Ele causa um processo chamado glicação, onde moléculas de açúcar se ligam às proteínas do seu corpo, incluindo colágeno, e formam produtos finais de glicação avançada, os famosos AGEs. Esses AGEs deixam o seu colágeno rígido, quebradiço, disfuncional, resultado: rugas, flacidez, pele sem elasticidade. Então diminui drasticamente o açúcar. E quando eu falo açúcar, não é só o açúcar que você coloca no café, é também o açúcar escondido em tudo que é industrializado. Lê os rótulos. Você vai se assustar com a quantidade de açúcar que tem em produtos que você nem imagina. O oitavo princípio: temperos e ervas anti-inflamatórios. Açafrão, gengibre, alho, cebola, canela, alecrim. Esses temperos não são só para dar sabor. Eles têm propriedades medicinais poderosas. Açafrão, por exemplo, contém curcumina, que é um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes que existem. Gengibre também é maravilhoso para reduzir inflamação. Então, usa e abusa
desses temperos no dia a dia. Nono princípio, jejum intermitente pode ser seu aliado. Não é para todo mundo e não é obrigatório, mas para muitas mulheres, especialmente depois dos 40, fazer um jejum intermitente moderado, tipo comer dentro de uma janela de 8 a 10 horas por dia, pode trazer benefícios incríveis. Melhora a sensibilidade à insulina, estimula a autofagia, que é o processo de limpeza celular, reduz inflamação, pode ajudar na perda de peso. Mas atenção, se você tem histórico de transtornos alimentares, se você tem alguma condição médica específica, conversa com um profissional antes. Mesmo comendo bem, pode ser necessário suplementar algumas coisas. Vitamina D, por exemplo, a maioria das pessoas tem deficiência e ela é fundamental para tudo, desde imunidade até saúde óssea e humor. Ômega 3 de boa qualidade, especialmente se você não come peixe, regularmente magnésio, que participa de mais de 300 reações no corpo e muita gente tem deficiência. Mas atenção, suplementação tem que ser individualizada. O ideal é fazer exames e suplementar o que você realmente precisa. Não sair tomando tudo que a vizinha toma. E agora, minha querida, uma dica de ouro que vale mais do que tudo que eu falei até agora sobre alimentação: muda a tua relação com a comida. Para de usar a comida como válvula de escape emocional. Para de comer no piloto automático, sem prestar atenção, enquanto vê televisão ou mexe no celular. Começa a comer com consciência, prestando atenção no sabor, na textura, em como aquela comida está te fazendo sentir. Começa a ver comida como nutrição, como medicina, como autocuidado, não como recompensa ou como consolo. Essa mudança de mentalidade é transformadora. E olha, eu sei que mudar a alimentação não é fácil, especialmente se você tem décadas de hábitos estabelecidos, mas eu não estou te pedindo para mudar tudo de uma vez. Começa com uma coisa. Escolhe um princípio desses que eu te falei e aplica por uma semana. Depois adiciona outro. Vai devagar, mas vai. Porque cada escolha melhor que você faz é um passo em direção à versão mais jovem, mais vibrante, mais saudável de você mesma. Agora vamos para o terceiro e último hábito assassino: o estresse crônico e a falta de gerenciamento emocional. E esse, minha linda, é o mais complexo de todos, porque envolve não só comportamentos, mas padrões mentais e emocionais profundamente enraizados. Mas é também o mais transformador quando você consegue mudar. Primeira ferramenta poderosa: aprende a dizer não. Isso mesmo, não. Aquela palavrinha de 2 letras que parece tão difícil de sair da nossa boca, a gente foi condicionada a ser sempre disponível, sempre prestativa, sempre disposta a ajudar todo mundo. E o resultado é que a gente vive sobrecarregada, exalta, sem tempo nem energia para nós mesmas. Então começa a praticar o não. Não, eu não posso fazer isso agora. Não, eu não vou assumir mais essa responsabilidade. Não, eu preciso de um tempo para mim. E olha, você não precisa se justificar. Não é uma frase completa. Você não deve satisfação da sua disponibilidade ou da falta dela para ninguém. Segunda ferramenta: estabelece limites claros. Limites com família, com amigos, com trabalho, com todo mundo. Limites são saudáveis, são necessários, são a base de relacionamentos equilibrados. Se você não estabelece limites, as pessoas vão continuar ultrapassando, não porque são más, mas porque você ensinou que tudo bem. Então define o que é aceitável e o que não é para você e comunica isso com clareza e firmeza. E quando alguém ultrapassar, reforça o limite, isso não é ser egoísta, isso é autocuidado. Terceira ferramenta: delega. Você não precisa fazer tudo sozinha. Você não precisa ser a super-heroína que dá conta de tudo. Pede ajuda. Divide tarefas. Contrata ajuda se puder.
E se não puder, negocia com família, com parceiro se tiver, com filhos se eles já são grandes o suficiente. Ninguém deveria carregar o peso de tudo sozinha e você não é exceção. Quarta ferramenta, e essa é fundamental, cria espaços de descompressão no teu dia. Momentos em que você deliberadamente desacelera, respira, se reconecta consigo mesma. Pode ser 5 minutos de respiração profunda de manhã, pode ser uma caminhada sozinha no fim do dia, pode ser sentar para tomar um chá em silêncio, pode ser ouvir uma música que você ama. O importante é que seja um momento seu, sagrado, intocável, em que você não está produzindo, não está cuidando de ninguém, não está resolvendo problema, você está simplesmente sendo. Quinta ferramenta, meditação ou mindfulness. E antes que você diga, mas eu não consigo meditar, minha mente não para, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém consegue parar a mente completamente, não é esse o objetivo. O objetivo é você observar seus pensamentos sem se agarrar a eles, sem se identificar com eles. É você treinar sua atenção para voltar ao momento presente sempre que ela vagar. E isso é um treino. Quanto mais você pratica, melhor fica. Começa com 5 minutos por dia. Existem aplicativos maravilhosos que te guiam. Existem meditações guiadas no YouTube. Existem 1000 recursos. Só começa, porque meditação regular reduz cortisol, reduz ansiedade, melhora o humor, melhora sono, melhora literalmente tudo. Sexta ferramenta, terapia. Sim, terapia. E não, você não precisa estar em crise para fazer terapia. Terapia é manutenção mental e emocional. É autocuidado. É investimento em você mesma. Ter um espaço seguro onde você pode falar de tudo, onde você pode processar suas emoções, onde você pode entender seus padrões, onde você pode aprender ferramentas para lidar melhor com a vida, isso é valiosíssimo. Então, se você tem condições, procura um bom terapeuta, e se você não tem condições financeiras, procura opções mais acessíveis. Tem muitos lugares que oferecem atendimento gratuito ou com preço social. Sétima ferramenta, movimento corporal. Exercício físico não é só para emagrecer ou para ficar com o corpo bonito. Exercício é um dos melhores remédios para estresse que existe. Quando você se move, você libera endorfinas, que são os hormônios do bem-estar. Você queima cortisol. Você oxigena o cérebro. Você melhora seu humor, sua energia, sua disposição. Então, encontre uma atividade que você goste e faz regularmente. Pode ser caminhar, pode ser dançar, pode ser nadar, pode ser fazer yoga, pode ser musculação, pode ser o que você quiser. O importante é mexer o corpo. Oitava ferramenta, conexão social genuína. A gente vive numa era de hiperconexão digital e, ao mesmo tempo, de solidão epidêmica. Você tem 1000 amigos no Facebook, mas ninguém para quem ligar quando está mal. Então, cultiva relacionamentos reais, profundos, significativos. Encontra presencialmente com pessoas que te fazem bem, que te energizam, que te apoiam. E se afasta de relacionamentos tóxicos, de pessoas que só te drenam, que só reclamam, que só te puxam para baixo. Sua energia é preciosa. Não gasta com quem não merece. Nona ferramenta, gratidão diária. Parece clichê, eu sei, mas funciona. O cérebro tem um viés negativo natural, ele tende a focar mais no que está errado do que no que está certo. É um mecanismo de sobrevivência ancestral, mas a gente pode treinar o cérebro para também notar o que está bom. Então, todo dia, de preferência antes de dormir, pense em 3 coisas pelas quais você é grata naquele dia. Podem ser coisas grandes ou pequenas. O importante é fazer isso conscientemente, sentindo realmente a gratidão. Isso muda sua química cerebral, melhora seu humor,
reduz estresse e ansiedade. 10ª ferramenta, expressão criativa. Todo mundo tem uma centelha criativa dentro de si, mas a maioria de nós sufocou isso ao longo da vida. Criatividade não é só para artistas, é para todo mundo. E expressar-se criativamente é terapêutico, é libertador. É uma forma maravilhosa de processar emoções. Então, encontre uma forma de expressão que te chama. Pode ser escrever, pode ser pintar, pode ser tocar um instrumento, pode ser cozinhar, pode ser jardinagem, pode ser artesanato, pode ser o que você quiser. O importante é que te dê prazer, que te conecte com uma parte de você que talvez esteja adormecida. 11ª ferramenta, contato com a natureza. A gente é parte da natureza, a gente evoluiu na natureza, mas a vida moderna nos desconectou completamente dela. E estudos mostram que passar tempo na natureza reduz cortisol, reduz pressão arterial, melhora o humor, aumenta a criatividade, fortalece o sistema imunológico. Então, sempre que possível, vai para um parque, vai para a praia, vai para a montanha, vai para onde tiver natureza perto de você. E se não tiver, pelo menos coloca plantas dentro de casa, abre as janelas, toma sol. 12ª ferramenta, sono, que a gente já falou extensivamente. Mas eu reforço aqui porque sono adequado é absolutamente fundamental para gerenciamento de estresse. Quando você está dormindo mal, tudo fica pior, você fica mais reativa, mais ansiosa, menos capaz de lidar com os desafios do dia. Então, tudo que eu te falei sobre higiene do sono aplica religiosamente. 13ª ferramenta, riso e leveza. A gente leva a vida tão a sério, tão pesada, que esquece de rir, de brincar, de ser leve, mas o humor é um antídoto poderoso para o estresse. Então assiste coisas engraçadas, encontra com pessoas que te fazem rir, não leva tudo tão a sério o tempo todo, permite-se ser boba de vez em quando, permite-se não ser sempre a adulta responsável. Isso alivia uma carga imensa. 14ª ferramenta, journaling ou escrita terapêutica. Escrever sobre o que você está sentindo, sobre o que está te preocupando, sobre o que está acontecendo na tua vida é incrivelmente poderoso, ajuda a organizar pensamentos, a processar emoções, a ganhar perspectiva. Você não precisa escrever bonito, ninguém vai ler, é só para você. Só despeja tudo no papel. É libertador. 15ª ferramenta, e talvez a mais importante de todas, autocompaixão. A gente é tão dura com nós mesmas, tão crítica, tão exigente, a gente se cobra a perfeição, se culpa por tudo, se pune por cada erro, e isso gera um estresse interno enorme. Então aprende a ser gentil contigo mesma, fala contigo mesma como você falaria com uma amiga querida. Aceita que você é humana, que você vai errar, que você não precisa ser perfeita. Perdoa-se, acolhe-se, ama-se com todas as suas imperfeições e falhas. E olha, eu sei que é muita coisa. São muitas ferramentas, muitas mudanças, e você pode estar se sentindo sobrecarregada, pensando, meu Deus, como vou fazer tudo isso? Respira. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Você não precisa ser perfeita nisso. Escolhe uma ou duas ferramentas que mais ressoaram com você e começa por aí. Experimenta por uma semana, por duas, vê como você se sente. E então adiciona mais uma. Vai no seu ritmo. O importante é começar, porque olha, minha linda, eu preciso te falar uma verdade que talvez ninguém nunca tenha te dito. Você merece cuidar de você mesma. Você merece priorizar sua saúde, seu bem-estar, sua felicidade. Você não é egoísta por fazer isso, você é inteligente. Porque quando você está bem, todo mundo ao seu redor se beneficia também.
Você não consegue cuidar de ninguém direito se você está vazia, exausta, doente. É como aquela instrução de segurança no avião: coloca a máscara de oxigênio em você primeiro antes de ajudar os outros. Porque se você desmaiar, você não ajuda ninguém. E outra coisa que eu quero que você entenda profundamente: envelhecer é inevitável, mas envelhecer mal é opcional. Você tem muito mais controle sobre como você envelhece do que você imagina. Não é sorte, não é genética, principalmente, é escolha. São as escolhas que você faz todos os dias, várias vezes ao dia. E sim, tem fatores que você não controla. Eu não estou dizendo que é tudo culpa sua ou responsabilidade sua, mas tem muita coisa que você pode controlar. E é nisso que você precisa focar. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando você começa a cuidar de você dessa forma, quando você começa a priorizar seu sono, sua alimentação, seu bem-estar emocional, você não só para de envelhecer rápido, você começa a rejuvenescer. Porque o corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar quando você dá as condições certas. Suas células começam a funcionar melhor, sua pele recupera viço, seu cabelo fica mais forte, seus olhos ganham brilho, sua energia aumenta, seu humor melhora, sua libido volta, você se sente viva de novo. E tem mais: quando você está bem, quando você está cuidada, quando você está radiante, isso muda completamente como as pessoas te veem e como você se vê. Você deixa de ser invisível. Você volta a ser notada, admirada, desejada, não porque você está tentando agradar ninguém, mas porque você está vibrando numa frequência diferente. Você está emanando saúde, vitalidade, confiança. E isso é magnético, isso atrai. Então, se você está passando por uma fase difícil, se você está se sentindo invisível, se você está achando que sua época passou, se você está se sentindo menos mulher porque envelheceu, eu quero que você ouça isso com atenção. Você não está acabada. Você não tem prazo de validade. Você não é menos mulher, menos valiosa, menos desejável porque tem 40, 50, 60 anos. Pelo contrário, você tem experiência, tem sabedoria, tem profundidade, tem coisas que mulheres mais jovens ainda vão levar anos para desenvolver. O que você precisa é recuperar sua vitalidade, seu brilho, sua energia. E tudo que eu te ensinei aqui hoje te dá exatamente isso. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Daqui a um ano, você quer estar no mesmo lugar que está hoje ou pior, mais envelhecida, mais cansada, mais doente? Ou você quer estar radiante, vibrante, cheia de energia, se sentindo e parecendo anos mais jovem? A escolha é sua, literalmente. Cada dia que passa, você está escolhendo, conscientemente ou não, está escolhendo com cada refeição, com cada hora de sono ou falta dela, com cada emoção que você processa ou engole. E olha, eu não estou dizendo que vai ser fácil. Mudar hábitos nunca é fácil. Vai ter dia que você vai dormir tarde. Vai ter dia que você vai comer besteira. Vai ter dia que você vai estar estressada até o talo. E tudo bem, você não precisa ser perfeita, mas você precisa ser consistente. Você precisa, na maior parte do tempo, fazer as escolhas que te aproximam da versão de você que você quer ser, não que te afastam. E sabe qual é o segredo? Não é força de vontade. Força de vontade é um recurso limitado, ela acaba. O segredo é criar sistemas, criar rotinas, criar um ambiente que torna as escolhas saudáveis mais fáceis do que as não saudáveis. É preparar sua comida com antecedência para não cair na tentação do delivery. É deixar o celular fora do quarto para não ficar rolando até tarde. É agendar seus momentos de autocuidado na agenda como se fossem compromissos inegociáveis. É cercar-se de pessoas que te apoiam nessa jornada, não que te sabotam. E outra coisa fundamental, celebra cada pequena vitória.
Você dormiu bem uma noite? Celebra. Você comeu uma refeição nutritiva? Celebra. Você disse não para algo que ia te sobrecarregar? Celebra. Você meditou 5 minutos? Celebra, porque mudança sustentável não vem de autocrítica e punição, vem de reforço positivo e autocompaixão. Quanto mais você reconhece e celebra seus progressos, mais motivado você fica para continuar. E olha, tem uma coisa que eu preciso te falar sobre idade e beleza. A sociedade tenta nos convencer de que beleza é sinônimo de juventude, que quanto mais jovem, mais bonita. Mas isso é uma mentira absurda. Beleza real, aquela que realmente atrai e magnetiza, não tem nada a ver com ter 20 anos. Tem a ver com estar bem na sua pele, com ter confiança, com ter energia, com ter aquele brilho nos olhos de quem está vivendo plenamente. E isso você pode ter em qualquer idade, desde que você cuide de você. Eu vejo mulheres de 50, 60 anos que são absolutamente deslumbrantes, que têm uma presença magnética, que atraem olhares por onde passam. E não é porque elas parecem ter 20 anos, é porque elas estão vibrantes, saudáveis, confiantes. E eu vejo mulheres de 30 anos que já parecem apagadas, cansadas, sem vida. A diferença não é a idade, é como cada uma está cuidando de si mesma. Então para de se comparar com padrões impossíveis de juventude eterna. Para de achar que você precisa parecer ter 20 anos para ser bonita e desejável. Você não precisa. Você precisa estar saudável, vibrante, confiante na sua idade, porque cada idade tem sua beleza, cada fase da vida tem seu encanto. O problema é quando você está doente, exausta, negligenciada, aí sim você fica sem brilho, independente da idade. E sabe o que é mais libertador nisso tudo? Quando você para de fazer as coisas para agradar os outros, para ser aceita, para ser desejada, e começa a fazer por você porque você merece, porque você quer se sentir bem, tudo muda. Porque aí você não está mais dependente da validação externa. Você não está mais refém da opinião alheia. Você está fazendo por você e isso te dá um poder imenso. Então eu quero que você faça um compromisso comigo agora. Um compromisso de que você vai começar a se priorizar, de que você vai começar a cuidar do seu sono, da sua alimentação, do seu bem-estar emocional. Não amanhã, não segunda-feira, não depois que passar aquela fase corrida. Agora, hoje, porque não existe momento perfeito. Sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter alguma desculpa. Mas se você continuar adiando, daqui a pouco você olha no espelho e não se reconhece mais. E aí vai ser muito mais difícil recuperar. E olha, eu sei que você pode estar pensando, mas eu já tentei tantas vezes e não consegui. Por que dessa vez seria diferente? Sabe por quê? Porque agora você tem conhecimento. Você entende o porquê. Você entende o que está acontecendo no seu corpo quando você não dorme, quando você come mal, quando você vive estressada. E conhecimento é poder. Quando você entende o mecanismo, quando você entende a consequência, fica muito mais fácil fazer escolhas diferentes. E além disso, você não está sozinha. Tem milhares de mulheres assistindo isso agora, passando pela mesma coisa que você, sentindo as mesmas coisas, lutando as mesmas lutas, e todas nós podemos nos apoiar, podemos compartilhar experiências, podemos nos encorajar. Então, use os comentários aqui embaixo, compartilhe a sua jornada, conta suas dificuldades, conta suas vitórias. Vamos criar uma comunidade de mulheres que se apoiam, que se fortalecem, que se inspiram mutuamente, porque, olha, a gente foi ensinada a competir umas com as outras, a ver outras mulheres como ameaça, como concorrência, mas isso
é outra mentira que nos enfraquece. Quando mulheres se unem, quando mulheres se apoiam, quando mulheres compartilham conhecimento e se fortalecem mutuamente, a gente se torna imparável. Então vamos fazer isso. Vamos criar uma rede de apoio. Vamos nos ajudar a sermos as melhores versões de nós mesmos. E eu quero te dizer mais uma coisa. Se você chegou até aqui nesse vídeo, se você assistiu até agora, isso já diz muito sobre você. Diz que você está disposta a mudar, que você está buscando informação, que você não desistiu de si mesma. E isso é lindo, isso é poderoso. Muita gente já teria desistido, já teria se conformado, já teria aceitado que é assim mesmo e pronto. Mas você não, você está aqui buscando, querendo melhorar, e isso merece ser reconhecido e celebrado. Então agora, para finalizar, eu vou te dar um desafio de 7 dias. Escolhe uma coisa de cada hábito que a gente falou, uma coisa do sono, uma coisa da alimentação, uma coisa do gerenciamento emocional. Por exemplo, você pode escolher dormir e acordar no mesmo horário todos os dias. Incluir proteína no café da manhã e meditar 5 minutos por dia. Só 3 coisas. E compromete-se a fazer essas 3 coisas religiosamente por 7 dias. Só 7 dias. Não é muito. Qualquer pessoa consegue fazer alguma coisa por 7 dias. Porque em 7 dias você já vai começar a sentir diferença. Você vai dormir melhor, vai ter mais energia, vai se sentir menos inchada, vai estar mais calma. E quando você sentir essa diferença, quando você experimentar como é bom cuidar de você, vai ficar muito mais fácil continuar. Porque aí não é mais sobre força de vontade, é sobre, caramba, eu me sinto tão melhor assim, por que eu voltaria para o jeito antigo? E depois desses 7 dias, adiciona mais uma coisa, e mais uma. E vai construindo aos poucos, tijolinho por tijolinho, uma vida que te nutre em vez de te drenar, uma rotina que te rejuvenesce em vez de te envelhecer. E daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você vai olhar para trás e não vai acreditar na transformação. Não só física, mas principalmente interna. Porque você vai estar mais forte, mais confiante, mais dona de si mesma. E olha, eu quero que você entenda uma coisa. Esse vídeo não é só sobre parecer mais jovem. Claro que isso é consequência e é maravilhoso, mas é sobre muito mais que isso. É sobre você recuperar sua vitalidade, sua energia, sua alegria de viver. É sobre você se sentir bem no seu corpo, na sua mente, na sua vida. É sobre você se reconectar com quem você realmente é, debaixo de todas as camadas de cansaço, estresse e negligência. É sobre você se lembrar que você é uma mulher incrível, poderosa, valiosa e que você merece cuidado, atenção, amor. Principalmente o seu próprio. Porque no final das contas, minha querida, a relação mais importante que você tem na vida é a relação com você mesma. É com você que você vai passar cada segundo de cada dia até o fim da sua vida. Então faz dessa relação a melhor possível. Trata-se bem, cuida-se, prioriza-se. Não porque você é egoísta, mas porque você é sábia o suficiente para entender que você não pode dar o que você não tem. Você não pode cuidar de ninguém direito se você não cuida de você primeiro. E eu te garanto uma coisa. Quando você começa a fazer isso, quando você começa a se colocar em primeiro lugar, quando você começa a cuidar de você com o mesmo zelo e dedicação que você cuida dos outros, tudo na sua vida muda. Seus relacionamentos melhoram porque você não está mais ressentida, esgotada. Seu trabalho melhora porque você tem energia e clareza mental. A saúde melhora porque você está dando ao seu corpo o que ele precisa. Sua aparência melhora porque você está radiante de dentro para fora. E principalmente você se sente bem.
Você se sente viva. Você se sente você mesma de novo. Então é isso, minha linda. Você tem agora todo o conhecimento que você precisa. Você sabe quais são os 3 hábitos assassinos que estão te fazendo envelhecer mais rápido? Você sabe exatamente o que fazer para reverter isso. Agora é com você. A bola está no seu campo. Você pode fechar esse vídeo, voltar para a vida de sempre e daqui a 1 ano tá no mesmo lugar ou pior. Ou você pode tomar a decisão agora, nesse momento, de que chega de se negligenciar, chega de se colocar em último lugar, chega de aceitar menos do que você merece. E começar hoje mesmo a construir a vida, a saúde, a vitalidade que você quer e merece. E eu vou estar aqui criando mais conteúdo, te dando mais ferramentas, te apoiando nessa jornada. Então, se inscreve no canal se você ainda não fez, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com outras mulheres que você sabe que precisam ouvir isso. Porque informação que não é compartilhada não transforma. E a gente precisa de mais mulheres transformadas, mais mulheres empoderadas, mais mulheres que sabem o seu valor e não aceitam menos. Eu acredito em você. Eu acredito no seu potencial. Eu acredito que você é capaz de fazer essas mudanças e de ter a vida que você quer. Agora você precisa acreditar também. Você precisa se dar essa chance. Você precisa se dar esse presente. Porque você merece, minha querida. Você sempre mereceu. E está na hora de você finalmente reconhecer isso e agir de acordo. Um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo. E lembra, você é incrível, você é poderosa, você é valiosa e você merece tudo de bom que a vida tem para oferecer. Agora vai lá e conquista isso. Eu estou torcendo por você.